Este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. E eu sou a Mirella, arquiteta e urbanista. Neste segundo episódio da série sobre BIM, Marcelo Rosbeck fala sobre os diferentes níveis de modelagem que o sistema possibilita. Basicamente vai do desenho mais simples até a mais sofisticada tecnologia de apresentação do projeto em realidade aumentada, quando o cliente pode andar, entre aspas, claro, dentro daquele projeto, e o operário pode visualizar o que nós estamos pedindo no projeto. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, sugiro que pare, ouça e depois comece este. Ouvir na sequência vai proporcionar melhor compreensão sobre o tema. Vamos ao episódio? Professor, aproveitando que o senhor falou sobre nível, né, o nível que está a construção civil, você pode nos explicar como que é os níveis de detalhamentos em projetos em BIM? Quando nós falamos de níveis de desenvolvimento dentro do BIM, nós temos que utilizar métricas, certo? Primeiro, o que são métricas? Né? Métricas é tudo aquilo que vai permitir, uma métrica, ela vai permitir com que depois eu verifique se algo foi cumprido de acordo com o que eu solicitei, certo? E se eu não consigo medir alguma coisa, eu não consigo melhorar essa coisa, né? Então, a métrica ela é fundamental para qualquer processo. Se eu não melhoro, eu também não controlo e aí vai. Então, quais são as métricas mais populares que nós temos? Atualmente, quando nós falamos de BIM, existe uma métrica chamada LOD, ou LOD, ou ND. Tá? Esse tal de LOD, ele tem uma característica bem interessante, que ele tem uma certa graduação de níveis, e esses níveis eles não são somente de representação gráfica, mas esses níveis eles são de desenvolvimento da informação que está inserida no modelo. E aí nós temos um grande parênteses aqui para falar, que é o seguinte, que eu não preciso chamar de LOD. Você pode chamar do que você bem entender. Eu posso chamar de Marcelos, não tem problema. A única coisa que eu preciso ter é uma métrica e uma forma de medir se isso me foi entregue da forma que eu desejava. Ok? Então, as pessoas não podem ficar muitas vezes assim, com aquela mente fechada e falando, não, eu tenho que seguir somente isso que foi preconizado por aquela instituição, porque aquilo é o melhor. Olha, nem sempre. Você pode até criar o seu sistema de validação, o seu sistema de determinação se foi cumprido ou não uma meta. Mas, nesse momento aqui, eu vou explicar para vocês como a maior instituição que criou uma graduação de LODs, como que ela afirma que deve ser feito isso. Essa instituição é conhecida como BIM Forum. Então, se você entrar no Google e digitar BIM Forum LOD, você vai ter várias informações pertinentes relacionadas a LOD. Mas, normalmente, nós dividimos da seguinte forma. Nós temos o LOD 100, sendo que esse LOD 100, muitas vezes, ele é um elemento que não é paramétrico. O que seria isso, professor, paramétrico? Paramétrico é assim. Vamos imaginar que a gente tem um ar-condicionado. E esse ar-condicionado eu quero inserir ele no meu projeto de arquitetura. E aí eu estou lá no meu projeto de arquitetura, lá no meu estudo de viabilidade. Pois bem, no estudo de viabilidade, eu não sei se aquele ar-condicionado vai ser da marca X ou da marca Y, né? O que eu sei é que eu vou ter um ar-condicionado naquela sala. Então, eu posso inserir uma bolinha e essa bolinha que eu inseri representar o ar-condicionado. Essa bolinha ou esse quadradinho, eu não consigo dimensioná-lo através de valores. Então, ele não é paramétrico. Só que nessa bolinha, nesse quadradinho, está escrito lá, olha, eu sou um ar-condicionado. Um dia eu vou virar um ar-condicionado de marca, se for necessário. Então, esse seria o LOD 100. Quando nós evoluímos para o LOD 200, nós temos ainda essa característica dele ser genérico. Então, eu sei que ele é um ar-condicionado, assim como eu sabia no 100, mas eu não sei a marca ainda dele. Só que no 200 já tem uma característica. O formato dele
já é parecido com aquele que eu vou comprar depois. Então, eu tenho que... Normalmente, os produtos ele tem uma característica padrão, né? Que os fabricantes respeitam. Mas, assim, eu tenho que pegar aquele formato que a maioria dos fabricantes vão oferecer isso, vão dispor isso ao mercado e utilizar esse elemento genérico ali para dizer que aquele ar-condicionado está ali naquela posição e que, se passar uma tubulação ali, vai acontecer o que nós chamamos de clash. Então, eu consigo, no LOD 200, por mais que seja genérico, eu consigo o tal do clash detection. E aí, quando nós falamos de LOD 300, ele já não é mais genérico. Eu vou especificar uma marca para ele. Então, aí eu consigo inserir inúmeras informações, como modelo, cor, outras características. Então, nesse caso, é o LOD 300, ok? Então, quando ele deixa de ser genérico, eu posso também começar a pensar assim, bom, o ar-condicionado está ali e eu tenho que fazer um link dele com o sistema de drenagem aqui da minha edificação e tenho que fazer um link dele com o sistema elétrico da minha edificação. Como que eu vou fazer isso? Então, quando você tem links entre disciplinas, nós chamamos de LOD 350. E aí, quando nós evoluímos para o 400, a gente vai inserir uma coisinha nesse ar-condicionado aí. A gente vai inserir esse ar-condicionado que já não é mais genérico. A gente vai inserir o quê? Detalhes de instalação dentro desse cara. Quando nós inserimos detalhes de instalação, ele é LOD 400. E olha só, muitas vezes esses detalhes, esse manual da instalação, ele já não é mais impresso, ele pode ser um vídeo. Esse manual, ele pode ser uma realidade aumentada. Então, o que acontece? Aquele operário que muitas vezes não sabe ler, mas tem vergonha de falar para você que não sabe ler, ele vai conseguir, através do vídeo, engajar-se ao processo do BIM e fazer parte do processo BIM. Então, o LOD 400 é de suma importância. E aí, agora, nós temos o LOD 500, que esse LOD 500 ele não consta no guia do BIM Fórum, mas, normalmente, quando falamos de LOD 500, nós estamos falando do projeto as-built. Ou seja, eu já construí, né? E aí eu vou tirar a medida, aí eu posso tirar a medida com uma trena laser, ou com laser scan, ou com vários outros formatos aí. Eu tiro a medida da minha edificação e passo da edificação para o computador, porque sempre com a execução nós vamos encontrar algum problema, né? Então, nesse caso, a gente tem o LOD 500, mas por que eu faço isso? Porque no LOD 500, a minha preocupação vai ser com a fase de operação da edificação. Então, esse modelo de LOD 500 que eu criei, esse modelo as-built, ele vai perdurar por 50 anos. Então, provavelmente, ele vai ter que ser salvo num formato aberto, como IFC, porque como que eu vou salvar num formato fechado, sendo que eu não sei? Como o Revit, por exemplo, o ArchiCAD vai estar daqui a 50 anos. Então, entrego isso em formato aberto e aí posso entregar também com o sistema de operação para que a pessoa consiga gerenciar o facility management da sua edificação. Então, basicamente, dessa forma que nós dividimos aí os níveis de desenvolvimento de um modelo ou de vários elementos de um modelo BIM. Em determinados projetos, já são indicados alguns LOD ou é livre? São indicados. O que nós percebemos é assim, em várias licitações, nós encontramos essa solicitação por LODs. Em vários contratos privados também nós encontramos. E aí eu já participei de 2 tipos de contratação. Normalmente, quando me contratam a minha empresa para fazer uma modelagem BIM, nós seguimos a planilha de LOD especificada pelo contratante. Então, por exemplo, você quer me contratar. Então, você tem uma tabelinha que fala, para mim, LOD 100 é isso, eu vou querer esse parâmetro. Para mim, LOD 200 é isso, eu vou querer esse parâmetro. Para LOD 300 é isso, esse. E aí, às vezes, as pessoas não chamam nem de LOD, elas chamam de Marcelos, elas chamam do nome que elas têm, mas é um sistema de métrica. Agora, existe eu já participei de um outro processo também, onde eu tive que fazer a modelagem e a pessoa não tinha nada, ela desconhecia o que era isso. Então, o que nós fazemos normalmente quando isso ocorre? Que, infelizmente, ainda é o que mais ocorre. Nós conversamos com a empresa e falamos assim, olha, eu vou seguir, nesse caso, um padrão que é mundialmente conhecido.
que é o padrão do BIM Fórum, porque a minha empresa ela só faz projetos arquitetônicos, implantação, implementação, mas depois eu vou precisar contratar, por exemplo, um engenheiro estrutural. Então, no contrato de modelagem BIM, eu descrevo: na presente modelagem, utilizaremos o guia do BIM Fórum para preconizar a inserção de elementos BIM. Então, nós fazemos isso. Tá? Então, assim, quando a empresa não tem nada, a gente escolhe um guia e modela de acordo com aquele guia, para que depois não dê nenhum problema. A pessoa fala, você não entregou o que eu esperava, tal. Porque ainda hoje, normalmente, as pessoas elas acham que o BIM é maquete eletrônica. Né? Então, elas não entendem, por exemplo, quando você entrega um ar-condicionado e esse ar-condicionado ele não está modelado até a última aresta, aquele modelo extremamente lindo, maravilhoso. Não, poxa, o BIM não é isso. O BIM ele é justamente o contrário disso. O BIM é você inserir um elemento básico, mas com muita informação, porque se você quiser demonstrar todos os detalhes, aí é um projeto de marketing, não é um projeto BIM. Né? Então, as pessoas confundem muito ainda. Isso é um grande gargalo na contratação de modelagem BIM. Deve ser bem anotado no contrato, senão dá problema. E depois no as-build, vai ser mais para você ver o que fugiu do projeto original e já provavelmente prever alguma manutenção, alguma coisa que vai ser gerada por esses erros de construção. E... Pode falar. Tá, deixa eu explicar como é que funciona esse as-build. Então, mais ou menos assim, nós terminamos a edificação. O ideal é você começar a fazer o as-build ainda durante a etapa da construção. Esse é o ideal, o melhor cenário. Mas o grande intuito do as-build é fazer com que ocorra o BIM nível 3. Por que o BIM nível 3? Porque o BIM nível 3 ele está envolto à operação e à manutenção do edifício. Então, quando nós fazemos o processo de as-build, nós conseguimos, inicialmente, determinar a área exata que existe naquele ambiente. Porque, muitas vezes, o que foi projetado não é o que ocorre de fato. Nós, muitas vezes, encontramos alterações. Muitas vezes, até essas alterações são propositais, porque a pessoa fez com aquela área só para aprovar na prefeitura, depois foi lá e executou com outro formato. Porque daí o fiscal não ia mais ver tal. Isso acontece muito. Então, o que nós temos que fazer? Criar um modelo fidedigno de acordo com aquilo que foi construído. Porque daí o que eu consigo gerenciar? Primeiro, espaço. Quando eu gerencio o espaço, eu consigo otimizar o ambiente, eu consigo criar rota de fuga, eu consigo, por exemplo, criar... vou até dar um exemplo que é bem utilizado agora nessa época que nós estamos aí com leitos hospitalares, muito déficit, né? O que está acontecendo? As instituições privadas estão inserindo sensores no leito e esse sensor integrado com o sistema informatizado informando quantos leitos elas ainda têm livres. Então, tudo isso consegue como? Através de um as-build do hospital. Porque daí você vai ter essa análise informatizada do ambiente, tá? Bom, além disso, você vai conseguir o quê? Ter uma gestão de manutenção de cada um dos elementos. Então, você vai inserir no seu modelo BIM determinado elemento. Você inseriu uma lâmpada lá no seu modelo BIM. Quando essa lâmpada queimar, você consegue fazer com que o zelador do edifício venha com o smartphone dele, escaneie um QR Code nessa lâmpada e ele abra uma ordem de serviço. Quando ele envia a ordem de serviço, isso vai chegar lá na empresa de manutenção e ela vai receber, olha, uma lâmpada queimou. O que ela vai fazer? Deixa eu ver qual lâmpada é. Como que ele consegue fazer isso? Porque ele tem o modelo BIM. E no modelo BIM tem a informação da lâmpada, tem a localização da lâmpada, dá para o cara saber se ele vai precisar levar escada, se ele vai precisar levar que tipo de ferramenta que ele vai precisar. Então, ele consegue programar a maleta dele antes de ir até o local. E quem já trabalhou com manutenção aqui, eu tenho empresa de manutenção, eu sei como é que é. E isso, quando a gente vai fazer manutenção em São Paulo, é totalmente problemático, porque olha só, olha como que era antes. Quando queimava eu tenho empresa de manutenção de elevadores, né? Quebrava alguma peça de elevador, o cara tinha que ir até São Paulo para ver o que quebrou, porque não tinha sensor, não tinha como escanear, não tinha nada, para voltar para São José dos Campos, e aí no outro dia para São Paulo de novo para arrumar. Então, assim, a gente perdeu um dia, porque ir para São Paulo e voltar, com esse trânsito que tá, você perde 6 horas, não tem como.
né? Então, assim, é complicado e isso facilita muito. Observe que, como o elevador ele tem muitos sensores inseridos, a gente consegue fazer essa análise do que queimou agora num processo totalmente informatizado. Então, eu não preciso nem que alguém gere a ordem de serviço. Já chega para mim automático falando o que queimou. Mas se é uma lâmpada, se é um extintor que está precisando de alguma manutenção de recarga, ou se é um ar-condicionado que parou de gelar, tudo isso um síndico, um zelador, eles conseguem estar gerando ali através de QR Code, bem tranquilo, sem um custo bem baixo. Então, isso é o que acontece de fato, e para isso que a gente faz o modelo as-built, para a gente ter esse modelo com os ativos que são gerenciáveis e inseridos nos seus respectivos locais. Basicamente é isso. Na terceira e última parte, abordamos a oportunidade de carreira que o sistema oferece e como você pode se capacitar. Ouça os outros 2. Aproveite as oportunidades e conte para a gente o que você achou. Você pode mandar mensagens por e-mail na aba Contato do site da EARP ou marcar a associação nas suas redes sociais. O Painelcast é gravado à distância por meio da plataforma Zoom. A trilha sonora é da Blue Tot Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Cia Comunicação. Quem dirige, edita, sonoriza e roteiriza os episódios é a jornalista Daniela Antunes. E se você não é associado da EARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. Juntos somos mais fortes.